Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: até quando? Até quando você acha que terá tempo para mudar o que precisa mudar? Até quando você acha que você vai ter tempo para fazer o que precisa ser feito? Essa é uma das perguntas que mais tem ecoado dentro da minha alma, né? Por isso eu cantei essa canção no início do vídeo, porque de fato eu quero ser uma pessoa moldada pelas mãos do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim em Zacarias no capítulo 4, versículo 10: não desprezem os pequenos começos, pois Deus se alegra ao ver a obra começar. Nós sabemos que não fomos nós quem aceitamos ao Senhor, né? No início da nossa caminhada nós fomos encontrados por Ele. Nós fomos encontrados pelo seu amor, pela sua misericórdia. E isso veio através da vida de alguém, veio através de um folheto, veio através de uma mensagem, mas de alguma forma nós fomos encontrados por Deus. Mas ao longo da minha caminhada, especificamente, eu percebi que eu fui esfriando, eu fui negligenciando o chamado do Senhor, negligenciando a presença de Deus, negligenciando a pessoa do Espírito Santo que habita em mim. Como que eu percebi isso, né? Ao longo da minha caminhada, logo no início, eu lembro que eu amava estar na igreja, eu amava os momentos de oração, eu buscava de verdade a presença do Senhor. Eu sentia a dor do pecado que eu cometia contra o Senhor e eu chorava na presença de Deus, buscando dele o perdão, buscando dele a restauração. E é muito triste ver que ao longo dos anos, tudo que a gente vai vivendo, tudo que a gente vai passando, acaba esfriando de alguma forma a nossa fé. E a gente vai se distanciando do Senhor, né? A gente vai orando menos, a gente vai se conectando menos com a palavra, quando na verdade a gente deveria se conectar mais. E essa é uma pequena reflexão para mim e para você. Até quando? Tem pessoas que infelizmente hoje não puderam abrir os olhos para ver o nascer do sol. Tem pessoas que até começaram o dia, mas que infelizmente não vão terminar esse dia com vida. Tem pessoas que acharam que ia viver o dia normalmente, fez ali o seu plano do dia, fez ali a programação daquele dia, a sua rotina, mas que infelizmente acabou perdendo a vida nesse dia. Aqui na minha cidade acabou acontecendo uma tragédia de um caminhão que perdeu os freios e acabou atingindo um local, um estabelecimento, onde 4 pessoas perderam a vida. 2 mulheres, um senhor já de idade e um outro homem. Havia um bebê naquele local, um bebê de 4 meses, mas uma dessas mulheres se colocou por cima desse bebê e esse bebê só sofreu algumas escoriações, mas ela infelizmente perdeu a vida. E a pergunta que me veio no dia dessa notícia é: até quando? Será que essas pessoas elas tinham comunhão com Deus? Elas acreditavam em Deus? Porque certamente essas pessoas já ouviram falar de Deus. Mas será que a vida delas estava com Deus? E isso acabou me trazendo à tona essa reflexão. Até quando?
Até quando eu vou viver a minha vida achando que eu vou ter tempo para mudar, para mais para frente? Até quando eu vou esperar segunda-feira para me posicionar como eu devo? Até quando eu vou esperar no dia 1º para fazer o que eu devo fazer, para deixar de fazer o que eu tenho que deixar de fazer? Até quando? E essa é a pergunta que eu deixo para você refletir. Até quando você acha que vai ter vida para fazer o que precisa ser feito? Até quando você se garante em relação aos seus movimentos, em relação à sua saúde, para trabalhar, para se mover, para fazer o que precisa ser feito? Nós estamos vivendo num tempo onde a vida com Deus tem sido relativizada. Eu nem sei se existe essa palavra, mas nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm ensinado umas às outras que 15 minutos com Deus num dia que tem 24 horas já é o suficiente. E de verdade, gente, não é suficiente. Porque se você for honesto com você mesmo, se você for sincero com você mesmo, você vai perceber e entender que você é completamente dependente de Deus. Você depende de Deus para ter o ar que você respira, você depende de Deus para ter cada órgão seu funcionando, você depende de Deus para ter a inteligência que você tem, você depende de Deus para ir procurar, para ir estudar, para ir trabalhar, para treinar, para fazer tudo que você precisa fazer. Você depende de Deus, você depende da vida que só Ele pode dar. A Bíblia também tem um versículo que fala sobre não temer o homem, que até pode matar, mas não pode fazer nada com a alma. A gente deve temer ao Senhor, que mata e tem o poder de determinar para onde vai a nossa alma. Então, essa é a minha reflexão para hoje. Que você possa olhar para a sua vida, analisar a sua vida, se você é cristão, se você crê em Deus. Perceba se você não está resistindo ao Senhor. Perceba se você não está negligenciando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida. E volta porque o Senhor, Ele é tão misericordioso. E o amor de Deus nos constrange tanto porque nós somos completamente egoístas. Queremos as bênçãos de Deus, queremos o favor de Deus, queremos a intervenção do Senhor na nossa história, para mudar a nossa história, para nos favorecer, para nos dar vitórias. Mas nós não temos a mesma insistência, nós não temos a mesma vontade de passar tempo com Deus, de simplesmente querer ouvir os conselhos que o Senhor tem para nos dar, de simplesmente parar para ouvir, parar para estar com Deus, como quem quer estar com uma pessoa que ama muito, né? Às vezes a gente quer muito estar com uma pessoa e mesmo que essa pessoa não diga nada, a gente quer estar ali com ela, a gente quer estar perto, né? A gente quer estar próximo. E por que com Deus a gente tem agido tão diferente? Eu sei que o nosso Deus, Ele concede vitória sim. Eu sei que o nosso Deus é o Deus que responde, é o Deus que trabalha em nosso favor, é o Deus que intervém na nossa história no momento que Ele quiser, ou no momento em que a nossa fé em ação chega diante dele, Ele intervém mesmo, Ele faz mesmo, porque Ele tem todo o poder para isso. Mas nós precisamos nos voltar para Deus por quem Ele é. Principalmente se nós somos cristãos de muito tempo, nós que somos cristãos de muito tempo, precisamos nos voltar para o Senhor, porque nós já conhecemos o poder de Deus. Nós já conhecemos a graça do Senhor. Sabemos que se estamos vivos é porque o Senhor tem sido misericordioso. E se você olhar à sua volta, você vai perceber o cuidado do Senhor com a sua vida, com a sua família,
mesmo você estando tão entregue à sua própria vontade, às distrações do nosso tempo, às ilusões do nosso tempo, você vai perceber que o Senhor permanece o mesmo, cuidando de você, cuidando da sua casa, da sua família, cuidando da sua saúde, mantendo, mesmo você estando vivendo de uma forma tão negligente. E essa reflexão veio a mim. Até quando? Até quando eu vou resistir ao Senhor? Até quando eu vou continuar caminhando e tentando sobreviver do meu jeito? Se o convite do Senhor é para que tenhamos vida e vida com abundância. Então, se você precisa recomeçar, saiba que o seu recomeço ele será completamente novo, será completamente transformador, se você decidir se render primeiramente ao Senhor. Jesus nos ensina dessa forma: negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. São as palavras que Jesus disse para alguém que perguntou a ele o que deveria fazer para segui-lo. E a primeira instrução do Senhor é: negue-se a si mesmo. Então, eu sei que falando parece fácil e colocar em prática é que é o difícil. Negar a nossa vontade, negar os nossos desejos, abrir mão dos nossos sonhos para viver o que Deus tem para nós, para viver conforme Ele quer, para buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E aí é onde a gente percebe o agir de Deus fazendo infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe a sua vida, que você reflita nessa mensagem e que você possa conseguir se levantar o mais rápido possível. Não desperdice mais o seu tempo. O tempo é algo que não volta mais para nós. Então, não desperdice mais o seu tempo. Abra mão de tudo que você precisa abrir mão. Se renda ao Senhor Jesus. Tome a decisão certa. Levante-se desse lugar que se tornou uma zona de conforto para você, mesmo que esteja minando a sua força, mesmo que esteja roubando a sua alegria de viver. Tenha coragem de se levantar desse lugar e de convidar o Senhor outra vez, de se render a Deus outra vez, de se tornar, tenha coragem de ser uma pessoa humilde e sensível ao Espírito Santo, para que não só a sua vida seja salva, mas a vida de outras pessoas que o Senhor poderá alcançar através da sua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e eu te espero no próximo vídeo para mais uma reflexão. Até lá, se Deus quiser.